Olá a todos e todas! Vamos para mais uma aula de Educação Física para o 7º ano. O assunto é ginástica de condicionamento. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa ginástica. Primeiro a gente vai entender a diferença entre atividade física e exercício físico. As palavras são parecidas, mas elas são bem diferentes. A atividade física, ela é uma atividade que a gente realiza com o nosso corpo. Por exemplo, se eu estou varrendo a casa, estou lavando o prato, estou fazendo alguma faxina dentro de casa, estou usando o meu corpo, então é uma atividade física, porque é uma atividade que eu estou usando o meu corpo. Já um exercício físico é um exercício voltado e pensado para um benefício corporal. Ou seja, eu estou fazendo uma flexão porque eu quero trabalhar os meus músculos superiores. Quero trabalhar meus músculos e, com isso, obter um benefício físico. Esses exercícios são orientados e também têm um modo certo, uma técnica certa de estar se realizando. Certo? Vamos lá. Um outro fator influenciador é quantas vezes eu realizo. Por exemplo, aquele exercício que a gente viu na primeira imagem, que era a flexão. Quantas vezes eu vou realizar aquela flexão, aquele movimento? Ou como a menina está pulando corda aí junto com o cachorrinho. Quantas vezes ela vai pular corda? 10 vezes? 15? 30 vezes? E o outro fator é o tempo. Ela vai pular 30 vezes em 1 minuto ou vai pular 30 vezes em 1 hora? Tudo isso faz bastante diferença na hora de a gente estar realizando um exercício físico. A gente normalmente pensa no exercício físico para a estética. A gente está lá querendo trabalhar o nosso músculo para ficar com o braço definido. As meninas, negócio de estar lá com pernão para a praia. Mas, além disso, existem outros benefícios, outras coisas que a gente tem que se preocupar quando a gente pensa em exercício físico. Um dos principais é a evolução humana. Essa imagem ela representa bem a evolução humana, onde o homem precisava caçar, precisava ter um corpo forte, um músculo bastante trabalhado para conseguir vencer os obstáculos que a vida selvagem lhe trazia. E depois a gente vem para o homem moderno, que a gente não precisa caçar. A gente não precisa correr para chegar em uma outra cidade. A gente pega um ônibus, a gente vai de carro, a gente vai lá com um carrinho de supermercado e compra a nossa comida sem precisar correr atrás de bicho nenhum. Então, isso trouxe uma regressão para o nosso corpo, o nosso desenvolvimento muscular, e com isso a gente precisa estar trabalhando o nosso músculo, o nosso corpo, nosso sistema cardiovascular, as nossas articulações, para mantermos uma vida, um corpo saudável. Uma outra coisa que tem acontecido muito na atualidade é o crescimento das pessoas com obesidade. Justamente por isso, essa vida moderna, onde a gente não precisa fazer muito esforço para nada, então as pessoas terminam entrando numa vida sedentária, só lá de perna para cima, assistindo televisão e comendo, sem sair para brincar, sem sair para uma academia, correr numa praça. Então, isso interfere diretamente no nosso corpo. Uma outra questão é a idade. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo naturalmente as nossas capacidades físicas. Os músculos eles começam a ficar reduzindo o volume, a gente começa a sentir aquela dificuldade de abaixar, de levantar por conta das nossas articulações, e isso impacta diretamente no nosso corpo e no nosso estilo de vida. Então, pensando nisso, será que você está bem condicionado? Vamos ver? A gente tem que pensar nas principais capacidades físicas para esse condicionamento, tá certo? Não que as outras não sejam importantes, mas a gente vai pensar em 3. A primeira é a flexibilidade. Existe um exercício, chamado aqui, o banco de Wilson, que é uma forma de você avaliar
a sua flexibilidade. Aí vai ter os numerozinhos e você vai ver quão bem ou quão mal está a sua flexibilidade. Um outro é esse aqui, agachar e sentar. A gente tem essa primeira aqui, ó, imagem, onde a menina, ela nem chegou sentadinha, ó, pernas esticadas, nem chegou a alcançar os pés. Isso significa que a flexibilidade não está muito boa. Temos aqui no meio, ela alcançou os pés, tá lá tranquila, então tá boa. E por fim a gente tem essa última, ó, ela alcança os pés e quase encosta a cabeça no joelho, então ela tá muito bem, certo? Então esses 3 pontos que a gente pode observar nesse exercício para avaliar a flexibilidade. Uma outra capacidade que a gente pode estar conhecendo e avaliando é a nossa força, de 3 modos, tá certo? A gente tem aqui a avaliação dos membros inferiores nessa imagem, onde no lugar parado você tem que saltar e ver quanto você conseguiu avançar naquele salto sem correr. Uma outra é avaliar a força dos membros superiores fazendo o exercício de flexão de braço. E também a gente consegue avaliar a força dos membros aqui, ó, do abdômen. No caso, os oblíquos. Então, você tem que ver quantas flexões de abdominais, no caso, desculpe, quantas abdominais você consegue fazer em determinado período de tempo. Lembra que eu falei lá no início? Quantas você consegue naquele período de tempo? Então, são formas de você estar avaliando essa força. Temos também a velocidade. Existe um teste também onde você consegue avaliar em quanto tempo você consegue correr determinado percurso. E isso traz uma curiosidade para a gente. Existem algumas atividades de trabalho que exigem do nosso corpo determinadas capacidades e habilidades físicas. Um deles, por exemplo, que a gente tem aqui, ó, o edital do concurso da PM, da Polícia Militar, onde exige que você tenha determinadas capacidades físicas para exercer tais funções. Então, existe esse teste que se chama teste de aptidão física, o TAF, em que você precisa realizar, ó, a abdominal. Os homens têm que fazer 40 repetições, 40 abdominais em no máximo 60 segundos, ou seja, 1 minuto para realizar 40 abdominais. As mulheres, 36 repetições em 1 minuto, ou seja, em 60 segundos. Um outro é, ó, a corrida, que é os homens correrem em 11 minutos e 30 segundos, 2.400 metros, ou seja, 2 quilômetros e 400 metros. E as mulheres têm que fazer esse mesmo percurso em 13 minutos e 30 segundos. Lembrando que existem diferenças no teste masculino e feminino por conta daquilo que a gente conversou, da individualidade biológica. O homem tem determinadas características e as mulheres têm determinadas características que são naturais, são biológicas, tá bom? Então, existe esse teste diferenciado, mas que a gente conheceu e que serve para avaliar a nossa capacidade física. Então, onde a gente pode fazer esses exercícios? Onde a gente pode melhorar e trabalhar a nossa capacidade física? Existem as academias de musculações, academias de bairro, que são as academias da cidade, se não me engane. O nome é esse, acho que varia dos municípios. Temos também a praça, temos a praia, onde a gente pode estar realizando desde exercícios direcionados como funcional, como também pode realizar uma corrida na praia, pode realizar em locais adequados a natação na praia, realizar lá, né, uma caminhadazinha dentro da praia também, onde o impacto é menor, e a gente conseguir os nossos benefícios físicos. E temos os boxes de CrossFit, temos as salas de ginásticas que normalmente ficam dentro das academias de musculação, existem essas salas de ginásticas. Temos as piscinas para a hidroginástica,
Temos também a escola, onde os alunos realizam atividades físicas, realizam jogos, brincadeiras voltados para a manutenção e promoção da saúde também, certo? Existem outros objetivos dentro da educação física na escola, mas esse também é um dos objetivos. Temos também em casa, onde a gente pode estar realizando alguns exercícios físicos, a gente conhecendo como se realiza, conhecendo as técnicas para executar, a gente consegue sim arranjar espaço dentro de casa para estar realizando o exercício físico. Por fim, temos o nosso desafio. Então, você vai escrever no seu caderno 3 lugares próximos de onde você mora, que são possíveis de praticar exercícios físicos. E quais exercícios físicos você pode fazer? Por exemplo, você vai escrever no seu caderno, lugar 1, por exemplo, Praça Doutor alguma coisa, que é perto da sua casa, tá certo? Eu não estou dizendo não, é perto da sua casa, você vai ver. Eu posso treinar nessa praça força. Com o quê? Eita, na praça tem um equipamento que eu posso fazer uma flexão de braço. Lugar 2, eu moro perto da praia, então, lugar 2, praia. Lá eu consigo treinar corrida. Lá eu consigo fazer exercício funcional, posso jogar vôlei na praia. Então, você vai pensar aí na sua casa quais os lugares que tem perto e quais atividades físicas você pode realizar, ok? Estou esperando, gente. Tchau, tchau!